Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Que prazer te encontrar mais uma vez aqui. A gente fica sempre muito feliz todos os dias quando você passa aqui no canal Minuto Missionário para nos acompanhar, né, para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Te convido a me acompanhar agora em mais um estudo. Hoje vamos falar sobre ansiedade, assunto bem delicado e importante. Vamos juntos. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre a ansiedade. É um assunto delicado, um assunto sério, um assunto que atinge quase que 50% das pessoas que passam pelos hospitais, segundo a Organização Mundial de Saúde. Sabe, Paulo está escrevendo a carta aos cristãos de Filipenses, esses cristãos que enfrentavam problemas, nós já falamos aqui em estudos anteriores, eles enfrentavam problemas externos, problemas internos. E Paulo está escrevendo para aqueles irmãos. Outrora Paulo disse sobre a necessidade de ser alegre, Paulo falou sobre a necessidade da moderação, de descansar no Senhor, que Deus fará justiça. E agora, no versículo 6, Paulo vai dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Esse versículo, como eu disse, é um dos mais conhecidos da Bíblia. Sempre que se fala em ansiedade, lembramos desse versículo. Quando se fala de oração, lembramos desse versículo. Paulo aqui traz esse assunto, ansiedade, que hoje ganhou o nome de doença do século, não é? Você já deve ter ouvido essa expressão. A ansiedade, ela atinge milhões de pessoas em todo o mundo, desde crianças até adultos, desde doutores até analfabetos, ricos, pobres. A ansiedade, ela não escolhe, não é? Ela pega religiosos e pega ateus, ela pega qualquer pessoa. É algo muito sério, sabe? Quando a gente pensa na ansiedade, nós precisamos analisar, e hoje, nessa reflexão que faremos aqui, a primeira parte, eu quero trazer alguns pontos. Nós não estamos aqui para falar todo esse assunto, que teríamos muito, mas apenas alguns assuntos pontuais para avançarmos aqui no nosso estudo expositivo. O Warren Wiersbe, ele disse sobre esse assunto, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. E o Wiersbe define dessa forma a ansiedade. É você sentir e pensar de forma errada sobre sentimentos, sobre circunstâncias, sobre as pessoas e sobre as coisas. A pessoa começa a sentir e a pensar de forma errada, isso vai gerando ansiedade no coração. Ralph Martin, que é outro que sempre auxilia nos nossos estudos aqui, ele diz que a ansiedade é a falta da confiança na proteção e no cuidado de Deus. Já derivado desse pensamento contrário. A pessoa começa a pensar as coisas do contrário, ver as coisas do contrário, e ela vai então perdendo a confiança na proteção, no cuidado de Deus, por causa dessa forma de ver o mundo, de pensar. Então é algo extremamente preocupante e triste. A ansiedade é o resultado de nós olharmos mais para os problemas do que para Deus. É você mirar nos problemas. Os crentes em Filipos, nós já falamos, eles não estavam vivendo um paraíso existencial, não é? Eles estavam no mundo cercado de perseguições. Veja bem que o líder deles, apóstolo Paulo aqui, e eles apoiavam e incentivavam o ministério, estava preso quase às portas de ser condenado à morte. Eles enfrentavam problemas na igreja, como eu já disse. E o próprio apóstolo Paulo, como eu disse, né, aqui nessa antessala da morte, eles estavam vivendo momentos em que parece que tudo ia contrário. E Paulo diz para eles: olha, não fica ansioso não. Eu sei que tem problema, eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas não deixa a ansiedade ganhar vocês. Quando nós olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de nós olharmos para Deus, nós podemos e nós vamos inevitavelmente ceder à ansiedade.
A gente precisa olhar para esse Deus que está no controle de todas as coisas. A gente precisa olhar para Deus sabendo que Ele governa todas as circunstâncias. Às vezes passamos dias, meses, anos, fases difíceis, momentos tensos. E se nós descuidarmos dos nossos olhares, inevitavelmente a ansiedade vai chegar no nosso coração. Inevitavelmente nós vamos deixar de olhar para Deus e isso vai gerar um problema muito sério, porque a confiança ela vai ser abalada. Irmãos, ansiedade, medo, ela não caminha com a fé, não tem jeito, sabe? Ou eu estou olhando para as circunstâncias e isso vai gerar ansiedade no meu coração, ou eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, que vai gerar convicção e ânimo para a caminhada. Então, o primeiro ponto aqui para você hoje é: não tire os olhos de Deus. Outra coisa, a ansiedade, ela é um resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas nos fazem sofrer, muitas vezes, mais do que as circunstâncias. Não sei se você já parou para observar isso. As pessoas nos fazem sofrer mais do que muitas vezes as circunstâncias. Nós nos desapontamos muitas vezes com as pessoas. E nós desapontamos também outras pessoas. Isso é a nossa realidade. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Quantas pessoas nós conversamos e quantas vezes eu experimento isso, né? De pessoas que roubam a sua alegria, pessoas que têm prazer em estragar um momento alegre. As pessoas geram isso, as pessoas nos decepcionam, nos entristecem. As pessoas têm essa capacidade. Tem muita gente que carrega uma alma ferida, são prisioneiras da amargura, com relacionamentos estremecidos. Quantas pessoas têm vivido dessa forma? E isso vai gerando ansiedade, por causa de relacionamentos rompidos. Nós precisamos cuidar para não sermos causadores e precisamos cuidar daqueles que nos feriram. Precisamos fechar essas feridas, tratar isso, para que essa ansiedade não venha tomar conta de nós, para que a ansiedade não venha ganhar espaço no nosso coração. Quantas pessoas foram magoadas, feridas por outras pessoas e vivem se arrastando com feridas abertas. Coloque diante do Senhor. Coloque isso diante de Deus. Peça a ajuda do Senhor para que isso possa cicatrizar. Ame essas pessoas. Ore por essas pessoas. E o Senhor vai trabalhando e vai nos ajudando a fechar essas cicatrizes e nos livrar dessa ansiedade causada muitas vezes por relacionamentos quebrados. Tantas pessoas em casamentos, irmãos, que não vivem em paz, não vivem em alegria, não desfrutam o presente porque carregam as feridas abertas de coisas que aconteceram. Pessoas que estão nos relacionamentos de amizade, de trabalho, na vida pessoal, carregando essa ansiedade por coisas que aconteceram. Peça a Deus e Deus vai ajudar. Deus vai te orientar, te instruir a vencer essas feridas de relacionamentos. E último ponto no nosso estudo de hoje: a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Muita gente hoje tem ansiedade porque está preocupado demais com as coisas desse mundo. Existem aqueles que só se preocupam com as coisas materiais e vivem desassossegados, Eu vou te falar uma coisa: se nós paramos para olhar o mundo hoje, a gente realmente vai ter muito motivo de ansiedade. É tanta crise, é tanto problema. Olha o nosso mundo hoje. Se olhar a economia, se olhar a justiça, se olhar a violência, se olhar tudo que nos cerca, a gente não vai ter paz não. Vamos viver ansioso. E aí a pessoa olha para isso, fica correndo atrás dessas coisas materiais. Tem gente que só vive preocupado com essas coisas. Tem gente que só coloca confiança no dinheiro.
Acha que precisa ter dinheiro, mais dinheiro, o dinheiro está pouco, o dinheiro está acabando, e o dinheiro de onde vem, quando vem, como vem. As pessoas perdem o sossego por causa de dinheiro. Põe a confiança no dinheiro em vez de colocar em Deus. Põe a confiança nas coisas materiais em vez de olhar para o Senhor. E descobrem que a ansiedade vem quando a pessoa está focada nessas coisas. O problema está em onde você está focando, onde você está confiado. Segurança da nossa vida precisa ser Deus. A paz da nossa vida precisa ser Deus. A gente corre atrás, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa das coisas, estamos vivendo nesse mundo. A nossa confiança tem que ser Deus. Nada além dele para nos sustentar em paz. Pensa nisso. A gente continua no próximo estudo. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre a ansiedade e eu te espero aqui se o Senhor assim o permitir.